abençoa o teu filho. Usa, primeiramente, a boca dele, que seja a boca de Deus nessa manhã. Que nós possamos sair daqui regozijando na tua palavra. Usa, Pai, através do teu Espírito Santo, que a tua glória desça, cresça e floresça nessa casa. Tudo para a honra e glória do santo nome. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor pela vida. Graças a Pai do Senhor Jesus. Amém. Onde foi domingo, o culto da família, a presença de Deus já levantou no meio do povo. Aleluia, irmão. Quem tem sonho nesse lugar? Amém. Você tem sonho? Não, então fecha a boca. Aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Você pode sonhar se ninguém souber, mas ninguém sabia. Mas se a pessoa souber, pode atrapalhar o teu sonho. Louvado seja o nome de Deus. Então, Gênesis 37, somente o verso 5. Bom, quem estava aqui domingo? Amém. Então, onde o pastor José pregou domingo? Também ninguém sabe. 2 Timóteo 2. O soldado que não oprimido legitimamente não será coroado. Somente o verso 5. Aqui tinha um jovem que sonhava, mas no momento que ele começou a revelar o seu sonho para seus próprios irmãos, o negócio ficou para ele. Louvado seja o nome dos seus. Verso 5. Vamos ser levantados para passar. Meu Deus do céu. Sempre de Jesus. Verso 5. Somente o verso 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso que odiaram ainda mais. Irmão, não entenderam. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso que odiaram ainda mais. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a Bíblia fala, esse versículo agora fizemos essa noite, que Jacó ele estava peregrinando na terra de Canaã. A Bíblia fala que Jacó ele tinha um filho chamado José, um jovem que apacentava seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, aleluia, que Jacó amava mais José do que os seus irmãos, por isso que ele fizeram uma túnica, ele fez uma túnica, aleluia, para ser seu filho, aleluia, mais jovem. E a Bíblia fala que seus irmãos começaram a odiar, porque observaram que seu pai amava mais José do que os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, aleluia, que José teve um sonho e relatou para seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele estava no campo, aleluia, ele falou para seus irmãos, que ele, no primeiro sonho que ele relatou para seus irmãos, que ele estava no campo, o seu feixe se levantava e ficava em pé, e seus irmãos rodeavam e perante ele se ajoelhavam diante dele. E a Bíblia fala que seus irmãos, aleluia, foi até ele repreender a ele. Que sonho é esse que você está relatando para nós? Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Por isso, cara, esse sonho que relatou para seus irmãos começaram a olhar para ele com os olhos tortos. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. A Bíblia fala que teve um segundo sonho e ele chamou, aleluia, que ele teve um segundo sonho, chamou todos os seus irmãos, aleluia, e relatou o segundo sonho. E quando ele, aleluia, relatou o segundo sonho, a Bíblia fala que seus irmãos odiaram ele. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Ele falou para seus irmãos, aleluia, que ele teve um sonho, que o sol e a lua e seus 11 estrelas se prostravam diante dele. E a Bíblia fala que seu pai, aleluia, e sua mãe e seus irmãos repreenderam ele e falaram para ele: que sonho é esse que você está relatando para nós? Porque o pai dele falou para ele: então você está falando, eu, seu pai, que era o sol, a lua era sua mãe, as 11 estrelas eram os seus irmãos. Você está falando que nós vamos, aleluia, se prostrar diante de você em terra. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala que os seus irmãos passaram a odiar ele cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, irmão, quando você tem sonho, aleluia, e começa a relatar o seu sonho, pode preparar ao longo,
aleluia, para levar para casa. Você vai ser invejado. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala, aleluia, que Jacó, aleluia, mandou seus filhos, aleluia, para a terra de Siquém, aleluia, para acompanhar o seu rebanho. E a Bíblia fala que José ficou em casa e ele falou para José: meu filho, ele falou, esse aqui, eu vou, aleluia, te enviar, aleluia, até Siquém, porque você vai observar o rebanho, como é que está o rebanho, e seus irmãos. E a Bíblia fala, ele traz notícia para nós. E a Bíblia fala que ele foi até Siquém, mas ele não encontrou seus irmãos. E a Bíblia fala que ele encontrou um homem e ele percebeu que ele estava perdido e perguntou: o que ele está fazendo? Eu estou à procura de meus irmãos, aleluia. E a Bíblia fala que aquele homem deu uma notícia para ele, que os irmãos dele estavam numa cidade chamada Doca. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele correu para aquele lugar, para aquela cidade, atrás dos seus irmãos. E a Bíblia fala que quando os seus irmãos observaram ele, começaram a falar um para o outro: lá vem o tal sonhador. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala que seus irmãos já foram ao encontro dele, atacaram ele, quiseram matar ele. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. No momento que seus irmãos atacaram ele, a Bíblia fala que um irmão chamado Rubem falou: não, é nosso irmão, é nosso sangue, nós não vamos matar ele, não, nós não vamos derramar sangue inocente, porém nós vamos pegar ele, nós vamos salvar para pegar ele, lá na cisterna, lá no deserto, lá não tem água, nós vamos jogar ele. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor, porque ele é nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que ele pegaram ele, jogaram dentro daquela cisterna e sentaram e foram comer pão. Irmão, quando ele estava comendo pão, a Bíblia fala que ele avistaram uma caravana de israelitas que vinha de Gileade, aleluia, com seus camelos trazendo aroma. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. A Bíblia fala que Judá teve uma ideia maravilhosa. Falou: que adianta nós matar nosso irmão, não vamos adiantar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos pegar ele, nós vamos vender, aleluia, para esse israelita. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala que eles desceram naquela cisterna, pegaram o seu irmão e venderam por 25 de prata. Não venderam barato. Quando pedi para outros irmãos, não ia dar nem 5 de prata para cada um. Mas eles fizeram isso. E a Bíblia fala que Rubens não estava na hora. E ele chegou, aleluia, pensar que ia limpar a barra do seu irmão, aleluia, foi até a cisterna e não achou ele naquele lugar. E perguntou para seus irmãos e falaram para ele: teu irmão não está na cisterna. Louvado seja, agradecido ao Senhor. Eles falaram para ele. Então, aleluia, veio um leão e pegou ele e matou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos pegar, aleluia, aquela túnica, nós vamos rasgar aquela túnica, nós vamos matar o bode, nós vamos pegar o sangue, aleluia, vamos falar para nosso pai que o animal feroz da selvagem pegou ele e matou ele. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala, aleluia, que aquela turma de israelita pegou José e vendeu, aleluia, para um homem chamado Potifar. Aí todo mundo sabe, aleluia, porque ele deu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com essa palavra? Oh, aleluia, quando você tem sonho, você está na mão de Deus, na direção de Deus, até aquilo que ia te matar, ele trata de promover. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Ele pensava, aleluia, na verdade o sonhador, nós vamos matar o sonho dele. E eles sabiam que ele estava caminhando ele para um lugar de vitória. Ele estava promovendo ele para ser governador daquele lugar. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Sonha mesmo, sonha alto, mas prepara o ombro. Louvado seja, agradecido. Voltou os irmãos dele, aleluia, que ele revelou o seu sonho. Eles foram invejados, eles passaram a perseguir, pensaram ele que iam matar o tal sonhador. Bem, eles sabiam que estava promovendo ele para um lugar de honra. Louvado seja, agradecido ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, a luta chega, aleluia, as perseguições chegam, nós pensamos que é o fim, nós pensamos que estão matando o nosso sonho. Bem, ele sabe que nós é um processo, ele está enviando nós, promovendo a nossa vitória. Louvado seja, aleluia. Eles pensavam que tinha matado o sonho de José.
bem ele sabia que estava promovendo ele. E somente o processo, aguenta o processo, você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja, amém. E a Bíblia fala que havia muita fome sobre a terra, aleluia, no dia de Abraão. E a Bíblia fala, aleluia, que Isaac foi visitar Gerar, aonde o rei daquela terra era Abimeleque. E a Bíblia fala que o Senhor falou para Isaac: não desça ao Egito, aleluia, e fique na terra que eu te disser, que eu serei contigo, eu vou te abençoar. Em ti sou bendito toda a família da terra, aleluia, a tua descendência será multiplicada como as estrelas do céu. E a Bíblia fala, aleluia, que falou: o teu pai Abraão cumpriu o meu mandamento e jurou pela minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Isaac ficou naquela terra de Gerar. Ele foi para aquela terra, aleluia. E a Bíblia fala, chegando naquela cidade de Gerar, o povo, aleluia, quando viu Isaac e Rebeca, foram perguntar para ele quem era aquela mulher. E a Bíblia fala que aquela mulher era muito bonita. Isaac, com medo do que eles vão para aquela cidade e matarem ele por causa de Rebeca, falou: é minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que ele prevaleceu naquela cidade, louvado seja o Senhor, por muito tempo. E chegando um dia, a Bíblia fala que Abimeleque, rei daquele lugar, olhando pela janela, observou e viu, aleluia, Isaac acariciando Rebeca. E falou: opa, tem alguma coisa vai estar errada. E fui até ele e falei: por que fizesse isto? Porque você falou que era sua irmã. E se alguém aqui nessa terra tivesse deitado com a sua mulher, você tinha feito um delito sobre o meu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele falou para ele: não, é que eu fiquei com medo, aleluia, de falar que era minha esposa, e por causa da sua beleza, o homem dessa cidade viesse me matar. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Abimeleque, aleluia, falou para aquele povo: quem tocar nesse homem, nessa mulher, certamente morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Isaac semeou naquela terra e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. De grande maneira que a Bíblia fala que Isaac ficou muito rico naquela terra, de muito gado e de muito servo. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Enquanto, aleluia, os filisteu e invejado. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Por isso que eles pegaram em tudo e toparam e enterraram, aleluia, os poços que Abraão, seu pai, cavaram. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. O que eu quero dizer dessa terra? Aleluia, cavar poço, ninguém para a cava, mas querer enterrar o teu sonho. Qualquer um pode querer enterrar o teu sonho, mas não deixa ninguém matar o teu sonho, não deixa ninguém enterrar o teu sonho. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Aleluia, Isaac, aleluia, ele tinha sonho. Louvado seja o nome do Senhor. O Abimelequita pensava, aleluia, que ele enterrasse aquele poço, colocasse em tudo, ia matar o sonho dele, mas foi engano. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Aleluia! E a Bíblia fala que Isaac ficou muito rico, de muito gado, de muito servo naquele lugar. É ponto de Abimeleque chegar ele e falar: afasta-te de nós, porque você está muito mais poderoso do que nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele estava numa terra estranha, mas ele estava cumprindo um propósito de Deus naquele lugar. Ele pode dos filisteus reconhecer o poder de Deus, que ele estava mais poderoso do que ele, e que ele fala que ele faz de nós, ou seja, a hora de manchar a aliança. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala, aleluia, que Isaac permaneceu naquele lugar por muito tempo, e ele ficou riquíssimo. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Não importa, aleluia, o lugar que esteja, o que vale é a atuação, é como você age no lugar. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Não deixe ninguém matar o teu sonho, não deixe ninguém enterrar o teu sonho. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. A Bíblia fala, aleluia, lá em Gênesis 22, aleluia, que o Senhor, aleluia, quis provar a Abraão e falou: Abraão, meu filho. Ele falou: fala que o teu velho escuta. Então, aleluia, falou para Abraão: então vai até
o teu Filho único, a quem tu amas. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala, aleluia, que aleluia, Abraão não questionou, ele apenas obedeceu o que Deus estava falando. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor. Ele se levantou de madrugada, pegou dois servos, pegou seu filho, aleluia, pegou seu jumentinho e cortou lenha para o holocausto e colocou sobre aquele jumentinho. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. A Bíblia fala que ao terceiro dia ele avistou o lugar, o monte que o Senhor tinha mostrado para ele, e ele falou para o teu servo, ele parou e falou para o teu servo, falou: fica aqui com o jumentinho, porque eu, o menino, vamos adorar e tornaremos a voz. Sendo que ele ia sacrificar, a ordem era para sacrificar o seu filho, como que ele falou: nós vamos adorar e tornaremos a voz. Então ele tinha, aleluia, convicção do que ele estava fazendo, que o Senhor era poderoso, aleluia, promover o cordeiro. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele pegou a lenha, colocou sobre Isaac, pegou o cutelo e pegou o fogo e andava ambos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Até a Bíblia fala, aleluia, Isaac observou e viu: eu estou levando a lenha, meu pai está levando o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro? E a Bíblia fala que a resposta de Abraão para ele: o Senhor proverá o cordeiro para o holocausto. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E a Bíblia fala que chegando, aleluia, no lugar que o Senhor falou para ele, a Bíblia fala que ele pegou, aleluia, edificou o altar para o holocausto, aleluia, colocou a lenha, pegou seu filho, amarrou seu filho, colocou em cima, pegou o cutelo, aleluia, porque ele ia imolar o seu filho, ele ia matar o seu filho em sacrifício ao Senhor. A Bíblia fala que o anjo do Senhor para todo o céu, ele falou: Abraão, Abraão, não faça nada, seu moço, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor, você me deu uma graça, teu único filho, a quem tu amas. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. A Bíblia fala que Abraão olhou para o lado, aleluia, e viu um cordeiro amarrado pelo chifre, e pegou aquele cordeiro e colocou em sacrifício, aleluia, em lugar do seu filho. E a Bíblia fala que ele falou: o Senhor, esse lugar será chamado Senhor proverá, porque o Senhor proveu o cordeiro. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. A tua luta era bem forte diante de Deus. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Tira essa preocupação do teu coração. O Senhor há de prover o cordeiro nessa noite. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Mas a tendência nossa, quando a luta bate, aleluia, é nós falar aqui. Isso é natural do homem. Louvado seja o nome do Deus. Nem passo por isso, todos nós passamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem hora que a tristeza ela bate, aleluia, a angústia bate. Louvado seja o nome do Senhor. O leão ruge, aleluia, fica com medo. Mas sabe uma coisa: o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Ele perdeu uma guerra. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Confia no Senhor teu Deus. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. A Bíblia fala que o mundo